Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao lançamento da Campanha da Fraternidade de 2018, que tem como tema Fraternidade e Superação da Violência. Para a solenidade, gostaríamos de chamar à frente o excelentíssimo senhor presidente desta casa, o vereador Edmilson Marcelo Afonso Uzaca. Padre Mateus da Silva Bernardes, da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Campos Verdes. Padre Rogério Penha, vigário forano da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Rosolém. O assessor Toninho Evangelista, da equipe nacional da Campanha da Fraternidade. E o secretário de Segurança de Hortolândia, Luiz Leite de Camargo. Peço aos demais vereadores que tomem assento às suas mesas. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: os vereadores Ceará, João Pereira, John Lennon, Luiz e Clodoaldo. Agradecemos também a presença do sargento da PM Rodrigo, soldado da PM Tauã, Rosiane Messias, representando o presidente da OAB de Hortolândia, Marcelo Valque, Roberta Moraes Diniz, diretora de ensino fundamental das Irmãs Missionárias da Casa Betânia Rainha da Paz, a secretária adjunta de administração Edmar Aurel, secretária adjunta de governo Silvânia Anísio, secretária adjunta de mobilidade urbana Sandra Zait, Mário Bastos Júnior, representando a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Agradecemos também a presença da Guarda Municipal. Neste momento, passo a palavra ao presidente da Câmara, Zaca, para a sua saudação inicial. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, agradecer a Deus por hoje estarmos aqui reunidos para esse lançamento da campanha da fraternidade aqui no nosso município, de uma forma inédita, pela primeira vez aqui na Câmara de Vereadores. Gostaria de saudar o Toninho Evangelista, representante da CNBB, aqui que se faz presente, que em breve estará fazendo a palestra. Padre Mateus, que foi um dos organizadores, seja bem-vindo. Padre Rogério, nosso vigário forano, seja bem-vindo. Dr. Luiz Leite, nosso secretário de Segurança Pública, que daqui a pouco também estará fazendo a palestra. Vereador John Lennon, boa noite. Vereador João Pereira, muito boa noite. Vereador Luiz do Amanda, boa noite. Vereador Clodoaldo, boa noite. Vereador Ceará, boa noite. A todas as autoridades civis e militares que aqui se fazem presente. Hoje é um marco para a nossa cidade, como eu disse agora há pouco, porque com esse lançamento da campanha da fraternidade, nós pretendemos passar uma mensagem de paz e de amor para o nosso país, onde a gente tem visto, infelizmente, tantas lideranças nacionais colocando discurso de ódio atrás de voto, e muitas vezes influenciando a nossa juventude para que isso aconteça. E nós temos que fazer exatamente ao contrário, para que o nosso país realmente combata a segurança. É preciso realmente, né, os policiais que aqui estão, é preciso os guardas municipais que aqui estão, mas é preciso também a participação da comunidade. É preciso entender, né, que as violências que estão aí, muitas delas não aparecem. A violência contra a criança, a violência contra a mulher, a violência contra o negro, a intolerância religiosa e tantas outras violências que acontecem que muitas vezes não aparecem em estatística. Dr. Luiz Leite daqui a pouco vai passar para nós aqui algumas estatísticas do nosso município. Algumas estatísticas, mas muitas delas não estão no papel. Porque quando a gente coloca, às vezes, uma criança na estatística, muitas vezes a gente acaba esquecendo que é um ser humano. Muitas vezes, quando a gente percebe tanta forma de agressividade, de violência com o nosso povo brasileiro, muitas vezes
esquece dentro dos números que a gente está lidando com pessoas. E é isso que a campanha da fraternidade, através do ato de amor de todos, seja de qual religião for, a gente pretende que seja mudado o nosso país. E é essa a nossa grande esperança. E a Câmara de Vereadores não poderia ficar de fora. Por isso, agradeço, né, o convite, né, da CNBB, o convite das paróquias, agradeço aos vereadores que toparam esse desafio de poder estar mobilizando, de poder estar começando esse trabalho. E tenho certeza que é um começo, né, mas que a gente com certeza vai colher frutos, principalmente para outras gerações que estão chegando. Essa semana, Padre Mateus, nós tivemos a oportunidade aqui de ter o Parlamento Jovem, né, tomando posse aqui com 19 jovens vereadores. E eu falei para eles numa reunião, vocês não são o futuro, vocês já são o presente, porque deixaram a sua zona de conforto para poder participar e fazer cidadania. E buscar a cidadania é trazer paz para o nosso povo também. E é essa forma que a gente quer que todos participem, todas as comunidades, todas as religiões. É isso o que o Poder Legislativo espera. Muito obrigado a todos. Convido o vereador John Lennon para uma saudação em nome dos vereadores. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, que estejam com todos. Queria saudar aqui a mesa, nosso ilustre presidente, vereador Zaca, nosso grande líder aqui, parabenizar pela ação, pela abertura. Saudar também aí nosso secretário de Segurança Pública, Dr. Luiz Leite, um tema extremamente relevante para esse ano. Então, parabéns pelas ações. Depois o senhor vai poder discorrer um pouco sobre isso. Toninho Evangelista, para quem não sabe, já foi nosso vereador aqui na cidade e que trabalhou muito bem pela cidade de Hortolândia. Uma pessoa fabulosa, excepcional, que hoje nos assessora na CNBB. Então, um orgulho, uma satisfação, uma honra em ter você aqui hoje de novo na casa. Você é uma pessoa fantástica, a gente admira muito. Grande respeito por ti. Toninho, que é da paróquia Santa Luzia, lá de Jardim Amanda, mas que assessora todo o país na CNBB. Nosso padre Mateus, o padre da minha paróquia, a paróquia Nossa Senhora Aparecida dos Campos Verdes, que tem o nosso pastor, que pastoreia de maneira brilhante a paróquia. Muito obrigado, padre, pela iniciativa, juntamente com o padre Rogério, que é o nosso vigário forânico, que está experimentando novos ares, né, padre? Lá Nossa Senhora Aparecida no Rosolém, novos rumos, novo bairro, nova região, que graças a Deus está bem de saúde, que bom ter o senhor aqui também, parabéns. Cumprimentar aqui nossos vereadores, professor João Pereira, vereador atuante ali, que está na nossa paróquia também, comunidade São José, mas na paróquia toda. Vereador Luiz, lá do Amanda, paróquia Santa Luzia, que também se faz presente em toda a cidade. Vereador Clodoaldo, vereador de atuação nos 4 cantos da cidade, lá da São João Paulo, do Campos Verdes. Vereador Ceará, do Amanda, mas também nos 4 cantos da cidade. Cumprimentar algumas autoridades aqui, o sargento soldado da 3ª Companhia da Polícia Militar aqui de Hortolândia, muito obrigado pela presença. A Aparecida, que é a coordenadora paroquial da Pastoral da Sobriedade aqui de Hortolândia, e que começou com o pé direito junto com a irmã Francesca, que é a vice-coordenadora, fazendo o primeiro jantar da paróquia, né, padre? Um jantar sem bebida alcoólica, que é um tipo de violência também, porque o álcool usado com grande frequência e exagerado, na verdade, João Pereira, também é um tipo de violência. Então, eu queria parabenizar por sua atitude de estar à frente e contar conosco aí. E eu que sou membro da Pastoral da Sobriedade, queria dar as boas-vindas para todo mundo, cumprimentar todos os vereadores, dizer que o tema, presidente, é extremamente relevante e que a violência ela se faz presente de vários modos, como Vossa Excelência já disse. Seja no álcool, seja na dependência química, seja na falta de políticas públicas para a saúde, para a educação, para jovens, seja no desemprego. Então, isso também é um tipo de violência. Então, é oportuno que nós possamos fazer isso de maneira inédita aqui na Câmara, com a sociedade civil organizada, junto com as igrejas, sem a criminalização, né, presidente João Pereira, sem a generalização de que todo político é ruim, essa criminalização constante que tem. Se nós nos afastarmos, se nós não estivermos na política, como o Papa disse, outras pessoas ocuparão os espaços, e, né, Toninho, nosso sempre vereador, e com certeza as intenções não são as melhores. Então, assim, a gente, na verdade, precisa de apoio, precisa de andar juntos, de mãos dadas. Queremos dar as boas-vindas para todos vocês. A casa é nossa. Toda segunda, né, presidente, aqui é a sessão.
às 17h30, então todos estão convidados, a sessão é transmitida, então é importante que vocês participem, que Deus possa nos abençoar nessa noite fabulosa. Muito obrigado. Convido agora o Padre Mateus para realizar a oração inicial. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Zaca, presidente dessa casa. Boa noite a todos os demais vereadores, ao irmão no presbitério, Padre Rogério Penha. Boa noite aos irmãos e irmãs que vieram de diversas paróquias e comunidades católicas da cidade de Hortolândia. Também a todas as autoridades civis e militares que aqui se fazem presentes. Antes de fazer a oração, eu simplesmente gostaria de esclarecer um pouquinho a razão deste nosso encontro nesta noite. Quando os senhores bispos se reuniram no Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, eles chegaram à formulação na Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, que a Igreja é sacramento, isto é, instrumento e sinal da união de Deus com todo o gênero humano, mas também da unidade e da união de todo o gênero humano em si. O gesto que nós vamos realizar hoje, esta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Hortolândia, tem um significado muito amplo, justamente neste sentido de unidade. O Papa Francisco tem insistido muito que a Igreja, ela não está aqui para ser servida, mas sim como o seu mestre está para servir e servir toda a sociedade. A Igreja não quer servir somente, entre aspas, os católicos, mas a Igreja quer se colocar à disposição de todas as mulheres, de todos os homens de boa vontade. E quando nós temos a oportunidade de tocar um tema social de relevância tão grande como a superação da violência, como a campanha da Fraternidade nos convida neste ano de 2018, talvez a mensagem que nós queiramos transmitir é justamente que a Igreja, ela não quer ser outra coisa senão um lugar, um espaço de comunhão, onde as diversas instâncias da sociedade possam comungar, possam estar juntas e, sobretudo, possam trabalhar pelo bem comum, pelo bem de todos, neste caso concreto, pela superação de toda a ordem e de todo tipo de violência. Hoje nós estamos aqui para criar pontes. Hoje nós estamos aqui nesta casa para criar ponte. A Igreja não quer ser um grupinho separado, mas a Igreja justamente quer ser uma comunidade a serviço de todas as comunidades para o bem da nossa sociedade e, no caso concreto, para o bem deste município de Hortolândia. Então, gostaria de convidar a todos que nos colocássemos de pé e, no lugar de fazer uma oração espontânea, eu gostaria de simplesmente ler um trecho da Sagrada Escritura, a primeira leitura da liturgia de hoje, que é tomada do livro do profeta Ezequiel, que justamente nos fala da raiz para a superação de toda a violência, que justamente é a justiça. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou.
Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, e por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça e pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os pecados, com certeza viverá e não morrerá. Palavra do Senhor. Podemos nos sentar, e eu gostaria de passar o microfone ao padre Rogério Penha, nosso vigário forâneo, da forania Nossa Senhora do Patrocínio. Ele tem uma saudação de nosso arcebispo metropolitano, Dom Ayrton José dos Santos, que gostaria de ser transmitida para nós. Que o padre Mateus é do Campos Verdes, então trocou, né? Bom, também quero aproveitar aqui a saudação a todos aqui presentes, né? Ao vereador Zaca, na presença do senhor prefeito aí, representantes dos vereadores, as autoridades presentes aqui. Mas trago aqui também uma palavra de esperança e uma palavra de, podemos dizer assim, de incentivo a esse primeiro evento aqui na Câmara Municipal. Caríssimos irmãos aqui presentes, Dom Ayrton José, metropolitano da Arquidiocese, bispo metropolitano da Arquidiocese de Campinas, vos saúda a todos aqui presentes, nessa data tão importante, marcando o encontro entre igreja e sociedade pública, e a sociedade pública. Também o cumprimento que eu trago de estima à fraternidade em sua ausência física, mas presente em seus irmãos aqui, representados pela mesma Igreja Católica Apostólica Romana, na presença minha, do Padre Mateus, do Toninho. Então, é com grande e imensa alegria e expectativa de também esperarmos não só da igreja, mas também de nossa consciência, que esse tema da campanha da fraternidade, que trata sobre a superação da violência, possa, sobretudo, amenizar as nossas consciências de que hoje, na verdade, na nossa sociedade, o homem, quanto mais ele vai afastando-se de Deus, ele vai afastando da sua própria consciência, logo ele vai deixando a prática da justiça e a prática e a vivência da moral. O Padre Mateus citou na leitura de hoje aqui, antes da oração, algo interessante para nós, né? Se eu digo ao ímpio que ele irá morrer, né? O justo, então, é preciso primeiro corrigi-lo, né? Para depois tomar uma providência. Hoje a gente vê nas redes sociais a ação e reação do ser humano, em todas as áreas, né? em todos os campos aqui podemos lembrar, né? Dentro de casa, fora de casa, diante, por exemplo, das autoridades de segurança pública, as reações hoje são diversas e as ações também. Então, que nós possamos hoje abrir o nosso coração e informar um pouquinho mais a nossa consciência. Eu deixo aqui também, né, ao Toninho e ao Padre Mateus e a todos aqui presentes, uma coisa, um texto interessante, né, que
há 2 anos atrás, quando o país passava sobretudo no estado de São Paulo, né, nós passamos por 2 atos, podemos assim, violentos, que marcaram praticamente o estado de São Paulo, que foi a morte da Isabela Nardoni, aquela criança que foi jogada, e também a morte da Mércia Nakajima. O Mateus falou uma coisa interessante, o padre Mateus, que nós não somos uma sociedade isolada, pelo contrário, nós também fazemos parte e entramos e tomamos posição até das ações que acontecem dentro do mundo, do Brasil, do Estado, e é importante, então, a gente assiste. E como que se dá isso? Como que se dá qual a posição nossa? Eu tenho que apoiar a criminalidade, eu devo agir contra, eu devo pensar na legítima defesa, eu devo pensar, por exemplo, que todo cidadão ele tem que andar com uma bandeira branca e na hora tentar proclamar a paz. Eu creio que o texto base e a exposição dos nossos irmãos hoje serão esclarecedoras em todos os assuntos. Acho que é só isso da minha parte. Convido o padre Marcel, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, para compor a mesa. Convido agora o secretário de Segurança, Luiz Leite de Camargo, para a sua apresentação e peço que a mesa se desfaça e, por favor, vocês tomem assento ali na frente para que vocês possam assistir. Fico mais alto, né? Cuidado. Boa noite a todos. É com muita honra, prazer e muita alegria que estamos aqui para conversarmos um pouco sobre essa campanha da fraternidade que vem ao encontro de toda esse tema tão importante que nós estamos vivendo, né, vivenciando nesse país, que é a questão da violência, questão da segurança, e onde o nosso povo entra e até onde o nosso povo tem o poder de fazer algo. Quero parabenizar a CNBB, em nome aí do nosso vigário, né, o padre Rogério, e também o padre Mateus, Padre Marcel. Quero comentar aqui o nosso presidente da Câmara, o Zaca, que foi muito feliz em aceitar esse convite, a todos os vereadores que apoiaram, porque é um tema importante, que um ano de reflexão, um ano onde nós vamos poder falar sobre segurança e podermos entender onde e qual é o papel de cada um. Eu quero iniciar, pedir para o Fabinho liberar nosso... está aqui. A segurança do município, só para fazer assim, desde que nós iniciamos aqui em 2017, 1º de janeiro de 2017, nós tínhamos algumas situações que ainda não foram corrigidas no seu total, mas nós conseguimos algumas caminhar para frente. Só para apresentar a nossa secretaria, a Secretaria de Segurança, ela tem a incumbência de cuidar da Defesa Civil, onde a Defesa Civil é um grande marco na nossa cidade, é um órgão importantíssimo que cuida das questões do tempo, né?
ou é chuva, ou é muito seco, é eles que têm que cuidar de tudo isso, e eles são muito importantes. Muitas vezes é colocado lá escondidinho, mas o trabalho que eles fazem reflete, inclusive, na segurança da nossa cidade. Tenho também a incumbência de trabalhar com jovens da Junta Militar, onde nós temos, o ano passado, nós atendemos 1.570 jovens de 18 anos, né, fase de inscrição militar, e aqui na cidade muitos queriam estar alistados e cumprindo esse dever cívico, contudo, não tem espaço no Exército, e aqui nós levamos eles pelo menos a refletir um momento aí para poder entrar na fase adulta, e essa é a oportunidade que nós temos através da Junta Militar. Nós temos também, criamos lá na Secretaria de Segurança uma rede de articulação, onde a nossa amiga psicóloga, Ana Denadai, tem trabalhado bastante. Essa rede de articulação de resgate da cidadania é pensando naquele cidadão que muitas vezes importuna a população e nós não sabemos como tratar esse cidadão, que é o drogadito, que é aquele usuário de drogas, e, enfim, aquele que infelizmente nós temos que dar a mão, nós temos que achar um jeito de trazer de volta para a sociedade. E essa equipe, que ela é intersetorial, ela tem pessoas de todas as secretarias envolvidas com a saúde, com a inclusão social, segurança, governo, porque ela é importante para que a gente entenda aquela situação e a gente tenta amenizar a situação desses jovens, trazendo, né, muitas vezes uma abordagem humanizada, equipe de multidisciplinar, faz encaminhamento para serviço de referência, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então eles analisam ali, em loco, cada situação dessa, acompanham essas pessoas em situação de vulnerabilidade social e, né, tenta reduzir os danos dessas pessoas. E você vê aqui, essas fotos que aparecem, é um trabalho que foi feito lá na Ponte do Sumarezinho. Estamos trabalhando ainda, precisamos da recuperação total da ponte embaixo para poder acabar com a possibilidade de outros usuários, outras pessoas conviver embaixo de uma ponte, que não é ter dignidade. A Guarda Municipal, que é o grande órgão da cidade, né, que faz essa questão da segurança, e nós temos hoje 147 agentes ativos, dos quais muito me honra estar à frente deles para poder planejar e pensar a segurança para a nossa cidade. Desde que nós entramos em 2017, estamos interagindo, estamos trazendo, né, a Polícia Militar junto. Em todas as atividades que nós fizemos ações compartilhadas, ações juntos, para que a gente possa diminuir a incidência de crime na nossa cidade. Nós temos um projeto dentro da Guarda Municipal, que é o Bem Me Quer, Passe Quer, que é um projeto contra drogas, né, que é inserido diretamente nas escolas municipais, nos 5º anos. E ali, gente, nós atendemos uma população imensa, porque esses jovens passam a ser nossos parceiros da segurança. O ano passado nós atendemos no primeiro semestre 7 escolas e no segundo semestre 6 escolas. E 5 escolas de tempo integral. E o grande desafio que foi imposto a esse grupo é atender integralmente as escolas municipais. E esse ano, viu, presidente? Esse ano nós atingimos esse objetivo. Nós vamos atender todas as salas de 5º anos do nosso município. 5º ano do ensino fundamental, mas é da escola municipal. Então, esse é um marco para a Guarda Municipal, porque nunca conseguimos atingir isso, porque nós temos que ceder efetivos para que eles possam. E não é assim, você pega a pessoa, você tem que preparar a pessoa tem que ter perfil para poder atender esse jovem e didática para entrar numa escola e falar contra as drogas. E isso nós temos feito com muita garra
e esse ano, né, até o sonho, eu estava conversando com a Adriana, a GM Adriana, que é inspetora, hoje ela falou assim, olha, o grande sonho está sendo realizado na cidade, que era atingir os 100% das escolas municipais. Nós temos lá um centro de vídeo monitoramento, onde nós colhemos essas informações para poder, primeiro, ela inibe o crime, e segundo, também elucida o crime, que é a vantagem de nós termos esse parque de câmeras na cidade, é porque nós conseguimos rastrear o crime, e isso nós levamos para a Polícia Civil para ela poder nos elucidar o crime, que muitas vezes a gente não consegue, porque nós precisamos aumentar o vídeo monitoramento na cidade, e nós vamos fazer. Isso é um grande passo que nós vamos dar esse ano ainda. Implantamos o ano passado o 153, que era uma dificuldade muito grande você ligar na guarda, o número é muito extenso, 0800 111 580, e se você não guardar no seu celular, você não vai lembrar nunca, e eu só guardei porque eu estou diariamente falando esse número, que é difícil. Mas nós já implantamos o 53, uma guerra danada lá com a Telefônica da vida, lá com a Vivo, porque eles insistem em implantar numa central onde distribui um monte de linha, e nós queremos o 53 exclusivo para a guarda, que é a obrigação deles, através da Lei 13.022, quando regulamentou as guardas municipais em todo o Brasil, e determinou que o 153 é um número de socorro, é um número de urgência, emergência, não pode estar inserido em outros números. Então, nós já conseguimos implantar, mas temos algumas deficiências ainda, porque quando você está no celular, a nossa cidade é conurbada, então você está na divisa com Montemor, divisa com Campinas, 153, dependendo da torre que o seu celular atinge, vai cair na cidade vizinha. E, infelizmente, não é igual o 90. O 90 ele interage no estado todo. Se você estiver em Dracena, a sua casa está sendo roubada aqui em Hortolândia, através do seu smartphone, muitas vezes você tem o seu alarme. Toca lá, mas está em Dracena, você liga o 90 lá e fala, ó, a minha casa está sendo assaltada lá em Hortolândia. O 190 transfere a ligação para aqui, para Hortolândia, e é atendido, o despachador é atendido aqui. Então, essa é a dificuldade que nós ainda não conseguimos integrar o 153, porque cada cidade tem o seu número 153, e a gente precisa aí aumentar a conversa com o governo do estado para poder melhorar essa integração. Nós fizemos no ano passado várias atividades da cidade que vocês ouviram falar, que é a Operação Pancadão. Eu não gosto desse nome, mas assim foi batizado e pegou, né? Lá em Sumaré é a Operação Bar Legal, que eu acho mais bonito, porque a função dela não é só parar o barulho na cidade, mas também legalizar os bares que muitas vezes estão abertos, mas não tem a legalidade. Muitas vezes o horário já passou do horário, ou às vezes o alvará até 22 horas, 23 o cara está aberto, ou às vezes mesmo não tem nem documento. Então, mas serviu também para a gente poder regularizar muitos bares durante o ano. É uma operação integrada com os fiscais de trânsito, com a mobilidade urbana, fiscais de postura, vigilância sanitária e o Conselho Tutelar. Então, e a GM, né, GM, PM, trânsito, está tudo ali. E isso fez com que, né, nós pudéssemos observar alguns índices. Esse aqui que nós temos, infelizmente eu estava preparando, e aí a internet caiu, eu não consegui completar. Esse é um quadro que eu tenho de setembro, foi até setembro, mas nós temos já até este mês, porque nós fizemos operação até a semana passada. Nós interditamos uma chácara, onde tinha mais de 200 jovens menores de idade, chamamos o Conselho Tutelar, entregamos cada filho ao pai. E lá estava usando droga, sexo à vontade, estava realmente uma barbúdia, né? E aí a guarda chegou, juntamente com toda essa equipe, e conseguimos ali resgatar, e o Conselho Tutelar ficou até 6h30 da manhã entregando o jovem na casa, para vocês terem ideia, né?
residências orientadas até aquele período 28, estabelecimento notificado 9, estabelecimentos orientados 25, estabelecimentos autuados 87, com certeza alguma irregularidade, lacrados 33, estabelecimentos fechados 51, não é uma boa ideia, mas 51, veículos averiguados 47, veículos apreendidos 12, veículos autuados 240. Esse número de veículos autuados passou de 430, né, pelo índice que nós temos lá, que não consegui colocar aqui. Então, olha lá, foram averiguadas 1.187 pessoas nesse período, é abordado, é analisado a ficha criminal dessa pessoa, quer dizer, é tirar a pessoa que tem um mandado de prisão ou é um criminoso da rua, né? E, através dessa operação, nós tivemos uma redução no número do crime na nossa cidade. Ele é importante para que a gente possa analisar o quanto cada operação dessa tem valor. Muitas vezes tem um gasto, o custo é alto, mas o retorno é muito bom para a população. Porque quando você para de um bar fazer barulho ali, você está brigando com o bar, mas o quarteirão inteiro, aquela região inteira fica feliz. Não é assim? Quando tem lá um som alto na sua casa e a gente consegue convencer de parar, ou às vezes não é convencimento, é força, né? Porque se não tiver autuação, às vezes a pessoa não para. Então, mas nós brigamos com um, mas melhorando a vida do coletivo. É isso que é importante. Então, ocorrências criminais. Obrigado, Fabinho. Homicídio, em 2017 nós tivemos 27, nós tivemos 26 em 2016, esse é um índice que aumentou 1, é difícil, mas nós já chegamos a ter, se vocês pegarem os índices lá de 2004, 2003, eram alarmantes, né? 27 está dentro do número que nós não gostaríamos, mas infelizmente acontece. O homicídio é diferente de outros crimes, né? A raiz, o porquê aconteceu, então nós temos que estudar cada um para poder tentar inibi-lo na cidade. Roubos e outros, teve 1.340, roubos de veículos 389, roubos de carga 66, roubo de carga aumentou na cidade a 58 o ano passado, só para 58, o ano retrasado. Furtos e outros 1.592, ele também abaixou, e furtos de veículos também reduziu. Aqui, se vocês pegarem a tela posterior, vocês vê lá que o homicídio foi 25 ou 26 lá em cima, roubos e outros 1.696, os demais todos abaixaram, né? O roubo de carga aumentou, porque infelizmente nós estamos próximo de duas grandes rodovias, né? A SP, a Bandeirantes, e também temos aí a Anhanguera. Então essa é uma rota muito utilizada, mas nós já estamos fazendo um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, onde nós vamos traçar o caminho dessas cargas roubadas, para que a gente possa chegar às pessoas que compram e também aos que roubam, né? Então, com certeza, nós vamos começar a reduzir isso, porque o cerco está fechando, tá? Deixa eu, antes de entrar nesse alarmante, eu vou dar o índice aqui da redução. Olha, nós reduzimos os roubos em 26,56%, reduziu o roubo de veículos em 14,65%, falei 14 ontem, né, presidente? 14,65%, o furtos e outros 7,85%, e furtos de veículos nós reduzimos em 19,21%, 20% praticamente. Isso foi importante, isso é resultado de toda a operação que foi feita durante o ano passado, e nós estamos dando continuidade durante esse ano. Esses índices, gente, é muito importante para a gente refletir nesse momento de violência. Mas o mais importante de tudo isso é nós analisarmos que quando a Constituição foi lá traçada em 1988, e toda essa Constituição foi estudada e debatida de 88
até agora, em 2018, a conotação que se dá a essa Constituição Federal, que ela é uma Constituição cidadã e que ela é uma Constituição assistencialista. E todo mundo olha para o governo e olha e fala assim: eu tenho direito. Não tem saúde? Eu tenho direito. Ah, não tem escola? Eu tenho direito. Não tem segurança? Mas eu tenho direito. E qual que é o meu dever? E no artigo 144 da Constituição diz o seguinte: dever do Estado, responsabilidade do Estado, dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, quando nós falamos dever e responsabilidade de todos, quer dizer que não é só o Estado que está na obrigação de me dar. Eu preciso dar uma contrapartida. O que eu faço pela segurança do nosso município? O que você faz? Eu te pergunto, você cuida do seu vizinho? Você cuida do seu amigo? Ou você chega na sua casa, se tranca e não quer nem saber do seu vizinho? Você tem a relação com o seu vizinho? Você conhece ele? Tem o telefone dele? Sabe os veículos que chegam e saem da casa dele? Você tem um relacionamento pessoal para que você possa também ajudar a cuidar desse vizinho? É essa a pergunta que eu faço. É isso que eu trago para que nós possamos trabalhar a contrapartida. O que eu faço pelo próximo? Se eu estou esperando que o Dr. Luiz Leite, secretário de Segurança do município de Hortolândia, vai solucionar o problema de segurança do meu município, sozinho, eu vou falar para vocês, nós estamos fadados ao insucesso e à falência da segurança, como disse o ministro da Defesa, Raul Jungmann, outro dia. Falou que a segurança pública está falida. Mas está falida por quê? Porque nós, seres humanos, nós brasileiros, deixamos isso acontecer. Quando nós fechamos nossas paredes, nossos muros. Aqui eu duvido alguém que tenha um muro baixinho na casa, que não tenha grade, que não tenha um telhado até a frente, tampando tudo, fechando tudo, virando uma cela. E aí eu te pergunto, você está livre? Na verdade, você está preso. O livre está o bandido na rua, porque nós, população, não saímos mais na rua. Nós não fazemos mais o piquenique na calçada, a conversa com o vizinho, não temos mais relacionamento. Nós nos trancamos e vivemos hoje uma vida no próprio umbigo. E nós temos que mudar isso. Esse é o convite que eu faço hoje. Porque a próxima tela que eu vou mostrar para vocês, ela é alarmante. A Rede Globo, que todos nós estamos criticando, e alguns com toda fundamentação, trouxe à tona, na última novela, eu não assisto novela, mas trouxe à tona a questão do estupro de vulneráveis. E um delegado foi preso lá naquela historinha deles ali, mas reflete o que está acontecendo na nossa sociedade. Vejam isso. Apesar de 2016 nós termos lá 64 estupros, ter baixado para 41, mas ainda é grande. Isso 41 que foram notificados, que foram e tiveram acesso a um boletim de ocorrência, a um atendimento na saúde. Ali é alarmante, gente. Porque esses dias, estava conversando com o meu comandante, quero cumprimentar o Lucivaldo, nosso comandante que está aqui hoje, e toda a guarda. Ele saiu, nós estávamos lá numa formatura no Taquara Branca, eles saíram para socorrer uma vítima de estupro no Amanda. E o que tinha acontecido? No dia anterior, a mulher tinha sido estuprada e não denunciou. No dia seguinte, o cara voltou lá, porque se ela não falou nada, ele achou que ela tinha concordado. E se ela não tivesse chamado atenção e socorro, ela tinha sido estuprada mais uma vez. E se ficasse quieta, o cara ia voltar outras vezes. Então, nós temos muitos estupros, mas não somos notificados. Infelizmente, nós precisamos alardear isso. Que isso aqui é um trauma na vida dessa pessoa para o resto da vida. E nós precisamos, como igreja, como cristãos, como população, nós precisamos
nos alardear disso. Então, essa é um índice que, para mim, é para chamar atenção, né? Então, eu quero agradecer, dizer que é um tema importante e que eu estou à disposição, padres, todos os padres, todos os pastores, eu estou à disposição para nós levarmos esse tempo para conversarmos com a população. Muito obrigado. Muito obrigada, secretária, pela explanação. E agora convido o Toninho Evangelista para fazer sua palestra. Boa noite a todos e todas. Nós vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre as questões de violência. Já alguns dados apresentados pelo Dr. Luiz Leite. Quero agradecer o convite e já cumprimentando então o Padre Rogério, nosso forâneo, e o vereador Zaca. Em nome deles, cumprimento todas as autoridades constituídas. Em nome da Ana Denadai, quero cumprimentar toda a sociedade civil aqui presente e agradecê-la pessoalmente. A Ana fez a revisão em uma parte do texto que eu escrevi sobre drogadição e ela fez um olhar externo, e para a gente é bem significativo pedir para outras pessoas fazerem a leitura, e ela foi uma dessas pessoas que me ajudou nesse processo de construção no ano passado. As campanhas acontecem da seguinte forma: nós estamos vivendo uma, escrevendo a próxima e avaliando a anterior. E quando chega em agosto, os bispos já definem o próximo tema 2020. Hoje nós estamos escrevendo 2019, que é sobre políticas públicas. Então eu espero que vai gerar bons debates e que nós possamos fazê-los neste espaço também. Quero, se me permite, só uma correção: a conferência dos bispos, né? Quem os representa institucionalmente são os próprios bispos. Eu falo como assessor, né, da campanha da fraternidade, mas não em nome da instituição. Natural que faço este caminho pela minha convivência neste espaço, mas quem a representa oficialmente são os bispos, né? Eu sou leigo e sou assessor da equipe técnica da CNBB. Peço para vocês segurarem as pedras no bolso. A lógica é, se elas ficarem na mão, nós vamos atirá-las, porque nós achamos rapidamente culpados. E quando nós encontramos culpado, nós nos isentamos da culpa e necessariamente a gente não consegue fluir com o diálogo. E para falar sobre violência e neste contexto de superação, necessariamente a gente precisa dialogar. Por isso, agradeço então ao Legislativo, que abre espaço para que a gente possa dialogar também neste espaço que deve ser de superação e de enfrentamento. Contudo, as políticas públicas que nós temos são políticas de enfrentamento e não de superação. Infelizmente, nós não avançamos ainda para dizer que vamos superar. Por isso, o nosso texto, ele está formatado na metodologia do ver, julgar e o agir valorizando e trabalhando a perspectiva da pessoa, da família e da sociedade. E aí peço com carinho para vocês não potencializarem a família, porque a lógica é que a gente imagina que a família resolve tudo. E a família, nesse contexto da violência, também é vítima de um sistema perverso que necessariamente não defende a pessoa humana naquilo que ela é em sua Constituição, né? Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e parece que no decorrer dos tempos isso foi ficando somente nos aspectos da criação. E nós passamos a conviver com paisagens que foram se incorporando na nossa história e nós já não nos sensibilizamos mais com ela. Ainda com as pedras no bolso, peço para vocês fazerem um esforço, assim como eu tento fazer, para além dos sintomas. A lógica é que nós olhamos para a violência pelos seus sintomas, e aí necessariamente eu encontro o culpado.
Quando eu olho para o dependente químico, eu quero tirá-lo do meu caminho, porque ele ali representa todo o mal, toda a dificuldade e toda a situação de violência ali representada. Mas pouco a gente discute sobre o narcotráfico, que inclusive elege seus representantes para defender políticas alternativas para este espaço. Portanto, mais do que potencializar o adicto, mais do que potencializar a família, nós temos que perceber como que se desenvolve esse contexto na nossa sociedade, para a gente não fazer da pessoa ainda mais vítima da que ela já se encontra neste espaço social no qual ela está inserida. Então, nesse sentido, bastante atento aos sintomas, para que a gente possa perceber as causas. Ainda fazendo esse viés, e aí os referenciais bíblicos, né? Muito embora, se nós quisermos fazer um olhar bastante diretivo às questões de violência apresentadas na Sagrada Escritura, nós vamos ter muitas informações, inclusive um Deus que é apresentado em vários momentos com uma personalidade violenta, um Deus que nos convoca para a guerra, um Deus que nos propõe alguns enfrentamentos. Portanto, há de se fazer uma leitura melhorada e perceber-se a revelação que se dá em todo esse processo, para a gente não legitimar um Deus que pune, um Deus que é violento. Para isso, e se ajudem aqueles que são adeptos à fé cristã, olhem para Jesus pelo viés da dignidade humana. A maioria dos seus milagres não está associado a fenômeno, está associado à dignidade humana. Mas a lógica é que nós olhamos verificando a dimensão do fenômeno, ela nos chama mais atenção. Mas se vocês observarem, lá vai estar, em cada ação dele, agora vai e se apresente ao sacerdote, agora vai e se apresente aos doutores da lei, agora vai se lavar na piscina de Siloé. Ou seja, é a dignidade humana que está sendo apresentada. A maioria dos milagres de Jesus de Nazaré não está associado a fenômeno. Portanto, isso nos coloca a caminho para perceber a ausência da dignidade humana e o quanto que ela é geradora de violência e de exclusão social no nosso contexto. E aí, para a gente partir um pouquinho, então, para o ver, fazendo um caminho tanto inverso, e ele aqui nos motive, que motivou a igreja, a fim de colocar esse tema como um pecado social. A Igreja Católica, há 53 anos, propõe a discussão sobre a campanha da fraternidade como uma das questões de pecado e que interfere na vida do povo e que nós devemos nos converter a esta situação. E quando ela propõe a superar, ela mexe com todos nós que fomos educados e nos desenvolvemos numa cultura onde prevalece a violência. O Dr. Luiz apresentava os dados de uma das violências, a agressão sexual, e que na sua maioria está no espaço familiar, né? Eu senti falta, se me permite, doutor, os índices de violência doméstica contra as mulheres, porque este é um dado que a gente, na maioria dos municípios, ele aparece em maior evidência, talvez porque esse tipo de violência é identificado o agressor de imediato, então ele se constitui processo. As outras necessariamente não se constituem, não se desdobram em processo, mas o caso da violência doméstica, ela é bastante evidente e a nossa cidade tem um índice preocupante de violência doméstica. Portanto, está lá no espaço da família, a família que é esse espaço também velado, mas que continua potencializando a violência. A criança que cresceu vendo a mãe ser agredida tem predisposição ou pode ser insensível à agressão, à dor do outro. Hoje, muitas das nossas crianças continuam sendo agredidas fisicamente. O mais comum hoje é o fio de carregador de celular, ele está acessível em todos os espaços e muitas das nossas crianças são agredidas com esse instrumento no espaço familiar. Por isso, se nós não nos superarmos esta perspectiva e trabalharmos a cultura da paz, nós não vamos avançar e não vamos diminuir a violência na nossa história. Há de se registrar de que a violência e a causa maior dela é a desigualdade social. Enquanto nós não tivermos
moradia digna, educação com qualidade, saúde com qualidade, nós vamos ter índice altíssimo de violência. Portanto, olhar para as causas, olhar para as pessoas mais empobrecidas e olhar para as dificuldades de termos políticas públicas emancipatórias são condições necessárias para fazermos o enfrentamento da violência. Depois, o nosso texto traz também algumas preocupações, não só da igreja, mas que a igreja encampa como delas, porque fere a dignidade humana. Eu vou partilhar algumas delas com vocês. A política de encarceramento no nosso país, infelizmente, é uma política que não tem dado certo. Vocês conhecem pessoas que voltaram melhor do que foi para o sistema prisional de nosso país? São tão poucos que aqueles que voltaram a gente sabe onde mora, quem são, porque são poucas as pessoas que conseguem voltar melhor do que foi para este espaço. Portanto, essa é uma política que não dá certo, não ressocializa e deve ser combatida. Também, nessa perspectiva do encarceramento, 60% das pessoas que estão encarceradas hoje em nosso país estão provisoriamente. A legislação diz que seria o último recurso. Infelizmente, a maioria das pessoas encarceradas hoje são pessoas que ainda não foram julgadas. Muitas delas, quando julgada, já cumpriu 1/3 da prisão ou foi julgada com um tempo menor do que o que ela já passou naquele espaço. Então, se nós tivéssemos um judiciário que funcionasse adequadamente, nós não tínhamos déficit de vaga no sistema prisional do nosso país. Pelo contrário. Portanto, esta é uma política que deve ser revista e que nós, quanto cidade, devemos que estar atento a essa população de encarcerados, em sua maioria jovens, negros e de pessoas empobrecidas. Os demais, fora essas prerrogativas, não chega a 1,7% dos demais encarcerados na nossa história. Portanto, o nosso sistema continua penalizando as pessoas mais empobrecidas, cometendo violência em relação a essas populações. Por isso, independe ou dos medos ou dessa situação que nos causa em relação à violência, mas observa-se que os mais empobrecidos são aqueles que respondem e que estão no sistema prisional do nosso país. Talvez porque os repasses se dão por cabeça. Então, é bem certo que muitas pessoas estão felizes porque os presídios estão abarrotados de pessoas, porque daí dá repasses direto por cabeça. Agora, nós não temos ali uma política de ressocialização, uma política que possa diminuir os índices de violência na nossa história. Por isso, ele vem entre as iniciativas da sociedade que devem ser revistas para que a gente possa superar a violência. Um outro dado também, e que nós devemos estar atentos e que a igreja está propondo como uma política de enfrentamento, mas que ela pode nos ajudar na superação, é o cumprimento do ECA. Até a década de 90, a nossa criança não era um agente de direito. E mesmo dado o tempo decorrido, nós ainda temos dificuldade de perceber a criança como um agente de direito. Por isso a gente cria muitos desconfortos, inclusive com o conselho tutelar, com o conselho da criança, com os processos de escolarização, porque nós olhamos para a criança e não percebemos ali um agente de direito. A igreja traz como preocupação a defesa do ECA como uma política a ser valorizada, a ser desenvolvida, para além do que a sociedade se apresenta como condição de rever. Se vocês observarem, o comportamento das nossas políticas são de alternativas higienistas. Muitas delas nós queremos tirar do nosso caminho os adictos, nós queremos tirar do nosso caminho as populações em situações de rua, nós queremos se livrar dessas pessoas. E aí nós contrariamos o lema da nossa campanha de que nós somos todos irmãos. Portanto, e aí a importância desse parlamento, as cidades que, na minha cidade não tem população de rua.
mente-se essas afirmações, porque nós temos, inclusive, pessoas que tiveram experiências tão aversivas no espaço familiar que preferem a rua como um espaço para a sua continuidade na vida. Portanto, se não tem, é porque nós escondemos em algum lugar, porque nós transferimos para outros municípios, porque nós temos, sim, uma população itinerante de pessoas em situação de rua, na qual deveríamos olhar e perceber ali a imagem e semelhança de Deus. Bastante perturbada, porque nós olhamos para essas situações e sintomas de violência e não percebemos ali a imagem e semelhança de Deus. O nosso texto chama atenção para a violência, não só no contexto da violência direta, que é a violência física, mas a violência verbal, a violência psicológica, as diferentes formas em que ela se apresenta. Portanto, por mais que o nosso município também é um município extremamente urbano, nós não temos realidade rural, mas nós temos um índice de práticas de violência no espaço do campo, nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, que não são vistas e não são observadas como pessoas, como seres humanos. Portanto, há de nos compadecer e de nos buscarmos alternativa para perceber que essas populações estão sendo dizimadas por falta de uma responsabilidade social do poder público. É verdade que todos nós temos responsabilidades com isso, mas quando nós predispomos a estar no espaço público, nós temos que dar alguns passos e colocar à frente. E aí, doutor Luiz, o tripé que nós acreditamos como possibilidades de superação envolve políticas de saúde, políticas de educação e políticas de segurança. As três de difícil solução. No caso do senhor, a representação em que o senhor faz do município é mais grave ainda, porque na dimensão de segurança nós não temos nem orçamento definido. Então, esse ano pode ser um, o ano que vem pode ser outro, né? Diferente, que já avançamos um pouquinho na política de saúde e na política de educação, não avançamos na política de segurança. Infelizmente, o que a gente tem é uma política de enfrentamento, tentando combater a violência com violência. E aí nós não vamos superar, nós não vamos construir a cultura da paz. Observe-se o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é o estado mais violento da nossa sociedade. Ele não está nem entre as 30 cidades mais violentas e a intervenção está lá. Quais pessoas irão morrer? Será que nós vamos discutir a questão do narcotráfico ou nós vamos continuar matando o garotinho que está lá soltando aviãozinho? Então, para a gente questionar um pouquinho e perceber como que esses mecanismos de morte, e aí necessariamente eu tenho que falar do poder midiático, que nos provoca a ter muita raiva do sintoma, e nós estamos em momento de nos indignar pelas vidraças quebradas e menos pela pessoa humana, principalmente quando ao final dos telejornais aparece aquela voz, e a polícia entrou apenas para manter a ordem. E aí nós nos indignamos pelas vidraças que se quebram, mas não nos indignamos pelas pessoas que estão à margem e as pessoas que estão caídas. E quando eu faço crítica à segurança, eu não estou fazendo crítica à pessoa, eu estou fazendo crítica a um sistema. Por isso eu tenho muita liberdade de estar aqui, estar dialogando, porque eu não estou falando da pessoa, eu estou falando de um sistema. Ainda no domingo que passou, eu falava na Diocese de Santos, e uma das mulheres que ali estavam, com a mesma dor de ter perdido um filho, e nesse sentido, nós temos que ter coragem de olhar para as muitas Marias que continuam aos pés da cruz, perdendo seus filhos pelos espaços da drogadição, pelos espaços de sofrimento, e esta mãe relatava que ela também perdeu um filho PM, um policial. E aí ela testemunhou com a seguinte fala: eu só consigo estar aqui e superar porque a pessoa que matou não matou o Bruno, meu filho, matou o PM, matou a Secretaria de Segurança, mas não matou. Se ele conhecesse o meu filho Bruno, ele não tinha matado. Então não foi meu filho que morreu, foi o sistema de segurança, foi o PM, não foi meu filho. E essa foi uma das formas que ela encontrou para conseguir avançando. Por isso,
Eu falo com bastante liberdade de que eu não estou fazendo crítica à pessoa. Até porque, se formos fazer um olhar comparativo, nós não somos a polícia mais mal paga. Pelo contrário, nós estamos entre as polícias que equiparam países de primeiro mundo em termos de remuneração. Nós somos, sim, a polícia que mais mata, mas também nós somos a polícia que mais morre. 60% dessas mortes acontecem fora da sua jornada de trabalho. Portanto, nós temos outros dados a serem observados como causa para que a gente não penalize a pessoa, que é tão vítima quanto todos nós. Então, quando eu estou falando do aparato de segurança, e nesse caso bastante deficitário, porque propõe políticas de enfrentamento, não propõe políticas de superação, nós queremos tirar o outro do nosso caminho, e aí para quem é adepto ao cristianismo, né, vai perceber de que se eu tirar o outro do meu caminho, eu estou contrariando aquilo que o Criador nos propõe como os irmãos e irmãs. Mas precisamos avançar bastante para percebermos a superação ou nos superarmos neste contexto. Porque a violência na nossa história, ela está estruturada e foi sendo inculturada por todos nós. Muitas pessoas não sabem que sofrem violência. Portanto, está em um espaço de violência e não conseguem perceber que estão a sofrer violência. A violência no nosso país é sistêmica. Portanto, temos que estar muito atento e perceber a importância da política para que a gente possa superar a violência. Peço com carinho que não coloquem tantas responsabilidades em Deus e do diabo. Normalmente nós atribuímos muitas das nossas responsabilidades a Deus e do diabo. Eu acredito pouco nesse diabo, nessa dimensão fantasiosa, até porque, na minha percepção, muitos deles têm residência fixa, declaram imposto de renda e circulam livremente nos espaços da nossa sociedade. E isso causando sofrimento ou impondo legislações que não favorecem a dignidade humana, não favorecem o desenvolvimento da pessoa, e aí nós vamos penalizar a pessoa. A família desestruturada não tem condição, não vai contribuir para que eu tenha um índice de violência melhorado lá no futuro. Por isso, todos nós somos convidados a trabalhar pela cultura da paz. Aqueles que estão nos espaços de igreja têm bastante possibilidades de intervenção a partir da família. Aqueles que estão no parlamento têm muitas possibilidades por colocar o seu nome na história e apontar caminho. E que Deus os ilumine para que pensem em política, pensem em legislações que favoreça o desenvolvimento das pessoas, não que aniquile as pessoas. Infelizmente, o nosso jeito ganancioso de ser faz com que nós, na maioria das vezes, pensamos no próprio umbigo. Nós queremos resolver o problema da segurança garantindo um policial em cada esquina. E como o Dr. Luiz já nos alertava, a frieza que é a nossa comunicação. Mandamos mensagens lindíssimas pelo WhatsApp, não é isso? Vídeos bonitos, mas deixamos de falar bom dia, boa tarde, como que você está, aonde você mora, o que você faz. Portanto, nós temos que rever também muito dos nossos comportamentos para que a gente possa ir propondo uma cultura. E essa cultura da paz. Nós não vamos resolver com uma campanha da fraternidade a questão da violência. Portanto, descubra em que momento da minha vida ou da sua vida você está. Está em um momento de semear? Semeie. Está em um momento de cultivar? Cultive. Está em um momento de colher? Colha. Não queira fazer mais do que um, porque a gente não tem tempo para fazer mais do que um. A gente só vai ficar aqui por um momento. Então, se o meu é de semear, semeie. Se é de colher, colha. Não queira fazer as duas coisas. E aí, concluindo, eu retomo novamente a questão midiática, para que a gente fique bastante atento a esses comportamentos. Se me permite, a emissora que faz Plim Plim, há bem pouco tempo atrás, trazia na sua programação, e é possível que vocês lembrem dessa programação, a diarista. Lembram desse momento? A diarista nos fazia
rir, né? Fica muito à vontade, porque a diarista fazia tudo errado, a diarista fazia muitas confusões, não é isso? Essa mesma emissora nunca apresentou a médica, a psicóloga, a engenheira. Mas quem é a diarista? Então, a diarista, sim, é a pessoa que pode ser chacota, é a pessoa que as expressões de riso e de brincadeira pode ser apresentada. As outras profissões não aparecem. Portanto, é um sistema extremamente perverso que nos direciona a alguns comportamentos que vão sendo enculturados e a gente passa a agir como se fosse natural. Portanto, a superação da violência e a cultura da paz só vai ser possível se nós, atento às dimensões das políticas públicas, ao nosso comportamento familiar, aos nossos cuidados com a educação, aos nossos cuidados com a juventude, a nossa responsabilidade social, quanto igreja, quanto sociedade civil, para que o outro tenha a liberdade, inclusive, de escolher. Nós já avançamos, até conseguimos distribuir cesta básica, mas é nós que decidimos o que o outro precisa. E ai dele se ele não gostar daquele arroz, ai dele se ele não gostar daquela farinha. Oxalá quando nós tivéssemos condições dignas de trabalho, que não precisássemos de cesta básica. Ou quando o outro tivesse a oportunidade de fazer as suas escolhas. Infelizmente, no nosso país, as escolhas cabem a quem tem um poder aquisitivo melhorado. A maioria das populações empobrecidas não tem condição de fazer escolha. E quando eu tenho uma política de arroxo, uma política que diminui a condição de empregabilidade, eu tenho mais possibilidade, eu tenho mais poder de fazer com que essa população dependa exclusivamente de mim. É mais tranquilo eu pedir voto para uma população empobrecida ou que depende de uma cesta básica, do que eu pedir voto em um espaço onde a gente dialoga, tem boa educação, há de se ter um convencimento pelas políticas públicas alternativas e não pela pobreza ou pela condição de empobrecimento da nossa história. Isso não é de Deus, isso não faz parte da natureza humana. Muito embora a neurociência tenta nos apontar que nós podemos trazer a dimensões genéticas nessa questão da violência, isso não se avançou. Portanto, a violência é uma construção social e não faz parte da natureza humana. Ninguém nasce violento. Se nós temos um contingente de pessoas sendo encarceradas e um contingente de pessoas que nos causa medo, alguma coisa está errada conosco. Porque ninguém nasce marginal, ninguém nasce causando o sofrimento. E isso nós temos que perceber. E que bom que vocês estão no parlamento dando essa contribuição. Olhem para além dos sintomas, porque se nós ficarmos no sintoma, nós vamos querer banir essas pessoas, que são criaturas amadas de Deus. Se nós observarmos o evento Jesus de Nazaré, e nele nós sabemos que ele, parafraseando Frei Beto, ele não morreu atropelado por uma carruagem de camelo que descia da Alta Jerusalém, ele morreu por uma causa, e que a cruz é consequência, a cruz não é essa causa. Portanto, há um caminho árduo para a gente se perceber, ou na contramão da história, ou na certeza de que eu caminhe com Jesus de Nazaré, para que eu tenha coragem de denunciar uma série de situações de sofrimento e de violência e que interfere na dignidade humana. Por fim, lembrando das ações, e aí defendendo uma legislação que eu acho que agora está em desenvolvimento, mas que já foi pensada lá atrás, que é a que trata sobre a família acolhedora. Eu penso que agora ela já está por acontecer em nossa cidade. E essa tem sido uma das políticas que nós temos defendido quanto igreja, porque muitas das crianças que estão hoje em situação de abrigamento pode ficar em um espaço familiar até que essa decisão seja tomada. Muitas dessas crianças nos relatam que a única experiência que ela teve de família foi quando ela esteve em um desses espaços enquanto aguardava a decisão, porque estava lá abrigada, fora tirada dos seus familiares e aguardando uma resposta judicial. Portanto, nós temos que estimular as pessoas a fazerem a experiência do humano. Hoje é bem mais prático
e com todo respeito aos animais, a gente adotar um cachorrinho e querer transferir a dignidade humana ao animal, com todo o carinho que eu tenho por eles, né? Mas eu não preciso aferir a dignidade humana a ele. Mas é bastante convencional que eu pinte a unha, que eu faça uma série de coisas, que ele durma no meu sofá, que ele ocupe uma série de espaços onde eu me incomodo quando uma criança que sofre os maus tratos, e até quando eu levo ela para casa, o comportamento dela é bastante diferente daquele que lá em casa está, e a gente acaba devolvendo esta criança, mas adota um animal para suprir alguns lugares na nossa casa. Quem sabe, pela alegria do ressuscitado, nós possamos nos sensibilizar mais com as pessoas humanas. E aí conviver melhor, e aí perceber o sofrimento ali colocado, e valorizar e defender a dignidade humana, tão prejudicial em tempos sombrios. E para finalizar, nós somos contrário à redução da maioridade penal, e nós somos contrário ao Estatuto do Armamento. Para nossa tristeza, e em tempos de instabilidade, o governo precisa de negociar. Por isso, uma série de políticas que já tinham ficado na nossa história voltaram. A do armamento, 2007, nós já tínhamos definido, e ela voltou a estar na ordem do dia com a seguinte justificativa: se em 10 anos nós não diminuímos os índices de violência no nosso país, vamos facilitar para que as pessoas possam ter arma, que elas vão se defender melhor em relação ao enfrentamento da violência. E nós sabemos, nem precisa ser de igreja para perceber que este não é o caminho de superação. Estamos recebendo muitas críticas por fazermos essas afirmações. Inclusive aquele jargão que se usa muito, né? Porque o menino não tem 18 anos, mas pode votar. Pode votar, e bom que ele vote, mas ele não pode ser votado. Então não é igual. Se fosse igual, ele poderia ser votado. Ele não pode ser candidato antes dos 18, mas pode votar. E mesmo se pudesse, não acreditamos que trancafiar pessoas, principalmente no nosso caso, onde quem estão lá trancafiados são os mais empobrecidos, são a juventude, são os negros e negras, vai melhorar ou vai facilitar ou vai resolver o problema da violência. Pelo contrário, só vamos instigar um comportamento hostil, porque vai prevalecer a desigualdade. Enquanto prevalecer a desigualdade social, necessariamente nós vamos ter que lidar em altos índices de violência. Oxalá que nós pudéssemos superar. Pedimos a Deus para que nos ajude a lidar melhor com a família, a perceber o sofrimento e que essa família é tão vítima quanto tantos. O que eu ouço de pais dizendo: fala o que eu tenho para fazer, tenho de fazer para recuperar meu filho, o que eu quero fazer. Mas a gente não sabe nem como lidar com o drogadito. A sociedade, e aí nesse sentido, a ausência de termos profissionais que possam nos ajudar. A maioria das famílias não sabem como lidar com o dependente químico. E nós queremos limpar, né? Infelizmente, as nossas internações não são terapêuticas, e a grande maioria delas são por necessidades sociais, não é isso? Nós queremos internar porque a pessoa corre risco, e não necessariamente porque ela precisa ou que ela quer ser internada para a sua recuperação. Além de que essa política já nasceu morta, porque não é tirando 28 dias do convívio social que a gente vai recuperar o dependente químico. Portanto, é muito maior do que isso, e a gente precisa estar atento a isso. Obrigados, meus amigos vereadores, muita coragem, muita luz, muito discernimento. Observe com muito carinho a nossa cidade. Ainda essa semana eu estava fazendo uso do sistema de saúde nosso. Enquanto eu aguardava, uma das pessoas que passavam pelos corredores disse assim: parem de conversar, vocês ficam conversando tanto, já não chega as crianças que não param de chorar, a gente precisa trabalhar, e essa conversação de vocês. Eu falei: meu Deus, né? Se enquanto você permanece 2 ou 3 horas na fila, você não puder nem conversar, como que vai ser você ficar ainda em silêncio, presenciando o sofrimento, as pessoas chorosas, as pessoas sendo agredidas, as pessoas sendo violentadas verbalmente? Portanto, se puderem, e eu sei que vocês fazem isso,
Passem por esses espaços, fiquem lá sentadinhos, observem como que as pessoas são tratadas, como que isso acontece. Se nós melhorarmos, ou se a gente estiver lá para pelo menos chorar junto, a gente vai perceber um caminho alternativo, a gente vai produzir uma cultura diferente da que está. O outro não é o demônio, o outro é meu irmão, o outro é a imagem e semelhança de Deus. E eu só consigo me aproximar de Deus olhando para o outro. Não há alternativa de aproximarmos do Pai se não for reverenciando a todos irmãos e irmãs que compõem e que fazem parte dessa sociedade. Obrigado, e que a gente possa nessa quaresma e neste ano superar e propor a cultura da paz. Obrigado. Peço que as autoridades retornem à mesa, por favor. E neste momento, convido o Padre Marcel para fazer o encerramento dos trabalhos. Primeiramente, desejo boa noite a todos. Saúdo os vereadores, o secretário, o Zaca, presidente dessa Casa de Leis, meus irmãos do Ministério, Padre Mateus, Padre Rogério, saúdo também. O lema da campanha, todos somos irmãos. E o Toninho disse bem, a gente tem que promover encontro. Isso não é palavras minhas, mas do Papa Francisco. Promover encontros de culturas, encontros de educação, encontros na família. E falta um pouco isso para nós, diálogo. Então peçamos o homem que foi do diálogo, São Francisco de Assis, que ele lutou pela dignidade humana na sua época. Então que ele nos ajude a também lutar pela dignidade humana. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que Deus nos guarde e proteja sempre. Amém. Damos por encerrada a cerimônia de hoje. Tenham todos uma boa noite.